memória e esquecimento. Esses dois termos se tornaram muito conhecidos através das narrativas de testemunho das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas que ficou muito claro para esse grupo era que memória não está ao lado do esquecimento e o esquecimento não está do lado oposto da memória. Que essas duas marcas, memória e esquecimento, são faces da mesma coisa. Assim, lembrar é esquecer e esquecer é lembrar. No caso do livro que a gente vai falar hoje, a relação se complexifica um pouco mais, porque lembrar e esquecer estão atravessados por uma força de esburacamento. A memória é um buraco na vida da personagem do livro que vamos falar hoje. O livro que a gente vai falar hoje é No Dia Que Eu Não Fui, um livro publicado pela escritora Andressa Arce, pela editora Patois, que está sendo lançado agora em 2024, 2025, e que conta a narrativa de duas meia-irmãs. Duas meia-irmãs de um pai que tem duas famílias ao mesmo tempo e que essas irmãs se conhecem em determinado momento da vida, quando já são um pouco mais velhas, uma por volta ali dos 8, 9, 10 anos, a outra já na adolescência. No entanto, elas se conhecem em situações um pouco curiosas. Afinal de contas, o pai levava elas domingo para um parque, levava elas domingo para pequenas atividades, ou seja, elas não tinham um convívio cotidiano. E nesse pequeno convívio que elas tinham, a irmã mais nova se inspirava muito na irmã mais velha. A irmã mais velha era uma espécie de força da natureza, que tinha vontade de viver a vida até o fim, mas que conhecia muito de música, de cultura. Música, cultura do mundo pop. Era uma figura, assim, muito marcante para todo mundo que a conhecia. E assim foi para a irmã mais nova. No entanto, um dia a irmã mais nova acorda com a notícia de que sua irmã havia cometido suicídio. A partir daí, ela passa a viver com esse buraco da ausência da irmã. E assim vai se construindo na tentativa de preencher esse vazio, mesmo que seja impossível. Nessa trajetória, enquanto ela cresce, ela vai passar por uma anorexia nervosa que vai afetar demais a capacidade que ela tem de conhecer a própria imagem, de se olhar no espelho e de se reconhecer na vida. Então, o livro, basicamente, é a narrativa dessa irmã mais nova diante dessa irmã mais velha. Bom, vamos falar um pouquinho do livro, né? O livro ele tem uma estrutura muito curiosa, porque a Andressa decidiu dividir em 3 capítulos, e nos 3 capítulos a gente tem uma alternância, uma espécie de metamorfose da linguagem. O primeiro capítulo se chama A Meia-Irmã da Filha Única, o segundo capítulo se chama A Filha Única Sem Meia-Irmã, e o último capítulo, que é o mais forte de todos eles, se chama O Punho Ainda. E essa metamorfose de linguagem se dá como? Ela usa tanto a narrativa direta, ou seja, as personagens interagindo entre si ali, tanto uma narrativa em primeira pessoa dessa irmã mais nova relatando a sua vida, e no final, na tentativa de encontrar essa memória esburacada da irmã, ela escreve cartas para ela. O mais curioso desse livro é porque a Andressa ela consegue alternar entre um ambiente de linguagem, tanto muito poético quanto muito árido. Essa alternância é muito forte e deixa a gente, leitor, muito desamparado na medida em que o livro não cai nem para o sentimentalismo, nem fica naquela coisa seca. Alternando entre poesia e aridez, a gente vai entendendo as dificuldades e as complexidades, tanto de ser uma mulher, de crescer quanto mulher, assim, diante de um mundo que a gente vive hoje, né? Patriarcal, machista e conservador, tanto quanto a necessidade de você se reconhecer enquanto indivíduo e também se inspirar afetivamente em outros. No Dia em Que Eu Não Fui é um livro sobre a nossa tentativa de sempre tentar ser, não encontrar, se esburacar, mas a partir desses buracos, aquela pequena fração de coisas que vão dizer o que somos nós. Um livro muito bacana de se conhecer, Andressa Arce, editora Patois. Um abraço, até mais.